Boa noite, Pedro, boa noite aos que estão chegando agora. Felipe, boa noite, Felipe Almeida, Felipe Carvalho. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Teoria Macroeconômica 2, né? Nós estamos ainda num capítulo que eu acho que é um dos capítulos mais importantes, nesse bloco aqui de capítulos, né? Ali, tudo bem? Enfim, a gente vai concluir esse capítulo 3 hoje, né? Vamos ver onde a gente vai, vamos discutir bem esses capítulos, porque tem muita coisa importante, muito conteúdo importante, tá bom? Então, desde já, ou a partir de agora, né, eu vou compartilhar com vocês a apresentação aqui, a tela do meu computador, né? Então, deixa eu ver aqui. Rogério. Oi, pois não. Só uma coisa antes de você iniciar. Pois não. Eu queria saber em relação à avaliação, porque você tinha comentado, na verdade, eu não sei se você comentou, perdão, se você vai adiar, se vai continuar com o mesmo dia, porque a gente teve aquele feriado, né? Não, a gente vai ter que rever isso, você tem toda a razão, não dá. Boa noite, Eduardo, não dá para manter aquele calendário. Primeiro que ele era tentativo, né, e agora teve menos uma aula, está um pouco mais complicado, né, mas vamos retomar esse assunto, né, e aí a gente vê direitinho como é que a gente faz essa nossa primeira avaliação, mas muito bem lembrado, né, tá bom? Legal. Tá ótimo, perfeito. Obrigada, Rogério. Valeu. Então, olha só, eu estou compartilhando a tela do meu computador, eu pediria que alguém se manifestasse aí, se de fato eu estou compartilhando, está tudo ok. Está sim. Valeu, Jane, obrigado. Está tudo certo, senhor. Obrigado. Então, olha só, então vamos lá. Então, nós estamos ainda nesse capítulo 3, nós estamos falando do curto prazo, mercado de bens, né? Então, nós já terminamos, eu vou passando aqui. Então, deixa eu só pegar algumas coisas com nós estamos concluindo esse capítulo, né? Então, logo no início desse nosso curso, eu apresentei essa tabela para vocês, né? E sempre isso acontece, né? Quando geralmente na época que saem os dados do IBGE consolidados do ano anterior, no primeiro semestre, eu apresento essa tabela para os alunos, né? Quer dizer, nós começamos o curso com essa tabela, ela tinha saído naquela semana ou na semana anterior, eu não sei exatamente agora, mas enfim, era a tabela aí que tratava. Só um minutinho que alguma coisa que não deixou de funcionar no meu computador aqui. Deu uma travada aqui. Deixa eu... Eita, agora acho que foi. Só um minutinho. Isso, agora foi. Então, agora regularizou aqui. Então, eu apresentei essa tabela, então os dados estavam frescos na época, era o PIB de 2020, né? E a gente olhou bastante essa tabela, namoramos um pouquinho ela, né, para entender. Mas por isso que eu volto a ela, porque a gente está concluindo esse capítulo aqui, e quando você olha para essa tabela, quem é que pode me falar o que você está vendo? Primeira coisa, você está vendo aí oferta e demanda, né? Alguém me chamou a atenção lá, estava perguntando, e o cara falou assim, professor, o que você está perguntando está escrito ali em cima, né? Oferta e demanda, é isso mesmo, né? Mas vamos lá, agora vamos tentar enxergar essa tabela, né, com a teoria que nós temos por trás dela, né? Ok? Então, primeira coisa, assim, como é que isso daqui, quem são esses grandes setores aqui? O que eles fazem a parte da oferta? No nosso modelo, como é que isso aqui a gente representa essa parte da oferta aqui? Quem pode falar? Como é que a gente representa? Vamos lá, pessoal. Uma linha horizontal. Não, ok, não, isso é o resultado, mas como é que é a representação simbólica desses setores aqui? Como é que é isso? Esse lado é o lado da oferta. Como é que é a representação disso? Quando você olha para essa tabela aqui, você tem que enxergar aqui o quê? Não é o nosso Y? Isso, o Y.
E o Y é uma função de produção. Qual é a função de produção? Função de capital e trabalho. Sim ou não? Vocês estão ligados nisso ou não? No Blanchard usa N, né? Sim ou não? Está enxergando isso aqui? É o lado da oferta, é a produção. Né? Aí sim, Pedro, me ajuda aí, nós fizemos algumas hipóteses. Essa função de produção, Pedro, isso aqui ó, que você está enxergando, qual uma hipótese que nós fizemos sobre essa função de produção no curto prazo? Qual que é a hipótese, Pedro? Ela é fixa? O capital é fixo, mas o que é... qual é a hipótese central que nós fizemos nesse capítulo sobre a função de produção? O que as empresas da agropecuária, da indústria, dos serviços, o que elas têm Capacidade ociosa. Capacidade ociosa, muito bem. Então, estão entendendo todo mundo? Estão enxergando isso, gente? São hipóteses aqui. Por que nós fizemos essa hipótese, Pedro? Qual é a consequência dessa hipótese? Tudo bem, antes de falar que a curva de oferta é horizontal, qual é a consequência para o nosso modelo? Dado o preço, ele vai ofertar a quantidade de acordo com a demanda. Isso, ele atende a toda a demanda. Onde é que está a demanda aqui? A demanda está aqui desse lado, ó. A demanda é tudo isso aqui, ó, certo? Ok? Aqui são os componentes da demanda. Ok? Como é que o Blanchard representa a demanda? Como é que é a representação disso no livro do Blanchard? Qual é a variável que ele usa para representar isso daqui? Hã? Z? Z. Muito bem, gente. Percebeu? Quando começar a aparecer essas letrinhas lá no Blanchard, vocês não fiquem desesperados. Ah, é um monte de letra. Muitos alunos vêm falar isso até hoje. Não é um monte de letra. É uma representação disso que vocês estão vendo aqui. Numa economia fechada, o que a gente desconsidera aqui dessas variáveis de demanda aqui? Das componentes da demanda. Quais as que a gente ignora aqui numa economia fechada? As exportações e importações. Isso aqui está saindo fora. Então, o Z é consumo das famílias, é o gasto do governo, consumo do governo e o capital fixo investimento, certo? Tudo bem? Em equilíbrio, olha o PIB aqui, ó. Em equilíbrio, o PIB, o Y, ele vai ser igual ao Z, né? A somatória, que é o Z, a somatória disso daqui é igual a essa somatória aqui, tá? Mas aqui, que não é preço de mercado, né? A gente tem que incluir aqui os impostos. Tudo bem? É isso daí. Então, tem bastante coisa. Essa tabela aqui, vocês têm que olhar sim, tá certo? Tem que olhar, bater esse olho aqui e sacar isso tudo. Bom, aí nós deitamos e rolamos aqui, entramos na nossa teoria, olha lá a nossa curva de oferta, falamos das componentes, cada uma das componentes da demanda numa economia fechada, o consumo, demos uma especificação funcional para o consumo e falamos que cada um desses termos aqui, o C0, o C1 representam, falamos bem, falamos bastante, vocês perguntaram bastante, foi ótimo, né? Colocamos um diagrama, né? Falamos que o investimento e o gasto do governo e os tributos são variáveis exógenas, tá certo? Ok? Não são definidos no modelo. Olha, oferta e demanda. Quando você olha isso daqui, mais uma vez, o que você está enxergando por trás disso? Está enxergando aqueles grandes setores da produção, não é verdade? Olha aqui, ó, oferta e demanda. Sim ou não? Condição de equilíbrio. Isso aqui é uma condição que a gente impõe para o modelo para ele fechar, certo? Economia fechada e chegamos a essa equação aqui, né? Como nós definimos o Z dessa forma, demos uma forma funcional para a função consumo, chegamos aqui nessa equação. Isso tudo a gente já sabe, né? Fizemos álgebra, chegamos no produto de equilíbrio, né? A equação do produto de equilíbrio, falamos que ela podemos dividi-la num gasto autônomo e no multiplicador, entendemos muito bem o que significa esse multiplicador, fizemos aqui simulações, supondo diferentes propensões a consumir, né? 0,2, 0,5, 0,8, vimos que quanto maior essa propensão, maior o multiplicador fica, e aí nós tivemos um entendimento do que é esse multiplicador, colocamos essa expressão num diagrama,
né? Antes fizemos uma revisão rapidinha lá do ensino médio, né? Sobre funções, intercepto e tal, né? Isso foi muito rápido mesmo, mas eu acredito que foi super valioso aqui para nós. Bom, e aí chegamos lá e conseguimos colocar essa expressão aí no gráfico, né? E vimos aí que quem está aqui no intercepto é exatamente, né, o gasto autônomo aqui, certo? Ok? E aí, né, lembrando que essa curva de 45 graus é uma curva para nos dar a ideia em que, oferta e demanda são iguais. Bom, isso tudo a gente discutiu, e aí fizemos umas simulações aqui das variações, por exemplo, de C0, que isso representa. A gente vai fazer das outras variáveis também, tá bom? Mas aqui está claro que quando sobe o C0, essa curva se desloca para cima, né? E a gente também falou das outras também variáveis, né? Depois falamos aí um pouquinho do investimento igual a poupança, é uma outra forma de achar. A Elisa me perguntou mais de uma vez, isso foi legal também, para a gente deixar bem redondinho. Nós podemos chegar nessa mesma equação do produto de equilíbrio, fazendo investimento igual a poupança, né? Falamos aí do paradoxo da poupança, né? Peço que vocês leiam lá para tirarem as dúvidas no livro do Blanchard, né? E aí praticamente concluímos, né, com a questão do governo. O governo pode, de fato, afetar a economia? Pode, mas isso ele tem um poder tão grande assim para afetar a economia? Tem, mas também existem limites, né? Tem várias questões aí que devem ser consideradas para entender, né, o que o governo pode ou não fazer para levar a economia para um determinado nível de demanda e de produção, em última instância, tá bom? Bom, e aí a gente está começando aqui essa questão dos testes, né? Testes e questões sobre esse capítulo, tá certo? E aí que a gente parou, né? A gente olhou todos esses testes, fizemos esses testes, discutimos aqui, relembramos as formulinhas que estavam por trás e paramos nesses testes aqui de questões, né, múltiplas, né? E agora a gente vai seguir também nesses testes. Então, são exercícios. Eu não sei se eu peguei todos, mas são exercícios que seguem aí o livro do Blanchard, tá bom? Fechou? Então vamos lá. Isso aqui, ó, alguém perguntou e alguém me falou, não lembro quem foi, acho que foi o Marco, se a minha memória não falha, foi o Marco. Não sei se você está aí, Marco. Mas você falou se a gente ia fazer exercício numérico, você me corrija aí, Marco, mas acho que foi você. Isso, professor, foi isso. Olha aí, tá aí, ó, esse é um exercício numérico, tá certo? Tem equação. Que tipo de equação é essa daqui do consumo? Que tipo de equação é essa? Quem pode me falar? Como é que a gente chama esse tipo de equação? Que tipo de equação? Não na matemática. Matemática é uma função linear, mas como é que a gente chama esse tipo de equação? É uma equação comportamental. Por que ela é comportamental? Quem que pode me dizer? Por que ela é comportamental? Porque ele explica como é que é a reação do consumo em relação à renda, em relação ao gasto autônomo. Em relação à renda disponível, a relação à disposição estava correta no começo aqui, né? Em relação à renda disponível. É como o consumo se comporta, por isso que ela se chama comportamental, é isso, ela é função. E essas outras equações aqui? Investimento, o que são essas equações? Na verdade, não são equações, né? O que são isso daqui? Variáveis exógenas. São as variáveis exógenas. O que são esses números aqui? Os valores que elas estão assumindo. Como é que a gente representava esses valores aqui lá no texto, em termos teóricos? Como é que a gente representava? Como é que a gente representava uma variável exógena lá no texto? Com um traço em cima? Um traço em cima. Toda vez que você vir uma variável com um traço em cima, o que significa esse traço em cima aqui, ó? O G, um traço em cima. O que significa esse traço em cima? O
que ele é um determinado valor, que você não está expressando qual que é, mas aqui está expresso. O I, esse I traço em cima, nesse exemplo aqui, Marco, ele é 150. Aqui é 150. Aqui ele deu um número para ele. Só que no nosso modelo a gente trabalha sem os numerinhos, tá bom? O I pode ser qualquer valor, é isso, mas é um valor fixo, como aqui. Tá certo? Uma variável exógena. Deu para entender? Tá claro para todo mundo? Belezinha? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Ele está perguntando aqui para nós, né? Como é que a gente... Oi, pois não, pode falar. O senhor vai disponibilizar esses slides depois para a gente? Vocês sempre me perguntam isso, eu já dei uma resposta, mas depois a gente conversa mais. Me retorna essa pergunta lá no final. Mas vou repetir. Isso aqui é exercício que está no livro do Blanchard. Tá certo? Beleza? Vocês têm isso daqui. Eu estou pedindo fortemente para vocês leiam o livro do Blanchard. Eu estou falando que eu não vou... Eu penso em não deixar disponível essas transparências. Não é porque elas estão super bem feitas, não, modéstia à parte, estou zoando um pouco, vai. Não é porque elas estão maravilhosas, não, tá bom? Mas é porque eu sei que aí vocês não vão ler o livro do Blanchard, né? Eu vou ficar estudando aqui por esses slides, melhor dizendo, né? Então eu tenho essa dúvida. Tem mais coisas aqui, tem uma organização um pouco diferente, tá, um pouquinho, né? Mas está seguindo passo a passo lá. Né? Mas eu preciso que vocês leiam lá. Bom, mas enfim, voltando aqui, esses exercícios são exercícios de final de texto do livro do Blanchard. Então, vamos lá, resolva para as seguintes variáveis. Como é que a gente resolve para o PIB de equilíbrio? Né? O que é o PIB de equilíbrio? Você tem a equação lá do PIB de equilíbrio, mas, de repente, a gente não precisa da equação. Ah, eu não lembro a equação, não tem problema. Como é que a gente resolve para achar o PIB de equilíbrio? Quem que me fala? Que condição a gente tem que fazer para achar o PIB de equilíbrio? Olha, eu vou repetir, estou induzindo a resposta. Que condição nós temos que impor? Equilíbrio. E qual é a condição de equilíbrio? Oferta igual a demanda. Isso, garoto. Oferta igual a demanda. Se você sabe disso, velho, se você entendeu isso aqui, ó, equilíbrio, não tem como errar. Não tem como errar. Agora, você tem que montar a demanda. Como é que é a demanda? A nossa demanda é o quê, gente? Quem pode falar numa economia fechada? O que é demanda? Consumo. Consumo. Gastos do governo. Gasto do governo, o que mais? Mais investimento. Investimento. Isso. Nessa altura do campeonato, isso aqui tinha que sair assim, ó. Antes de eu perguntar, o que é? Você já tinha que responder, gente, moçada. Vocês têm que... É só montar isso aqui, ó. Você não quer achar o PIB de equilíbrio? Primeiramente, monta a curva de demanda. Então, vamos lá. Demanda é igual ao quê? Demanda é igual a 160 mais 0,6 do Y, o Y disponível. Ah, deixa eu apagar aqui. Saiu ruim. Eu estou fazendo isso com o mouse, né? Podia ter uma caneta, que aí ia sair belezinha, né? Ia ser um pouquinho mais ligeiro, mas tá bom, né? Tá, então, isso aqui é então, quem que é esse cara aqui que eu acabei de escrever aqui, ó? Esse cara é o C aqui, ó. O G e o investimento estão dados aqui, né? Olha só, 150 e o outro lá também é 150, mais 150. Certo? O que nós temos aqui? Quem que é o YD? Quem que é a renda disponível? Como é que a gente escreve a renda disponível? Quem que lembra? O que é renda disponível? Produto menos os tributos. É a renda, isso, menos os tributos. Certo? Então, vamos substituir ali. Ó. Então, vai ficar assim, ó, Z é igual a 160 mais 0,6 do que? Disso que o Pedro acabou de falar, Y menos o 100, olha aqui, o T aqui, eu vou colocar o T aqui, já vou substituir pelo valor dele, tá? Porque aqui vai ficar Y menos 100. Então, eu já jogo aqui, ó, menos 100 mais 150, 150, 300 aqui, ó. Vou fazer já essa conta. Então, Z
é igual a... tem esse 160 com aquele 300, 460, né? Vamos conseguindo aí ver se eu não erro. 0,6, vou fazer a distributiva aqui, ó, vezes y, menos... Quanto que dá 0,6 vezes 6? 100. 0,6 vezes 100. Quanto é que dá isso? 60. 60. Menos 60, hein? Ó, tem o sinal aqui, ó, menos 60. Então, z é igual a 400, né? 400, fazendo essa 400 mais 0,6 do y, certo? Legal? Bom, nós achamos o z. De posse do z, o que eu vou atrás do quê? Do PIB de equilíbrio. O PIB de equilíbrio é y igual a z, ou seja, o PIB de equilíbrio é y igual a 400, né, mais 0,6 do y. E aí a gente resolve isso daqui. Passa esse para lá, vai ficar y menos 0,6 y é igual a 400. E aí o resultado... Quanto é que dá o y aqui? Quem é que pode me falar? Quanto é que vai dar esse y? Faz a conta aí. Hã? 1000. Vai dar 1000. Muito bem. 1000. Todo mundo sacou aí? O y é 1000. Esse aqui, quem é esse y aqui? Quem que é esse y? Dado que a gente achou esse y a partir dessa expressão aqui, ó. Quem que é esse y que a gente achou aqui? Quem é esse y? De equilíbrio. É o y de equilíbrio. Podemos até escrever aqui, ó, o y de equilíbrio, ó. Y de equilíbrio. Tá certo? Esse é o y de equilíbrio. Tá aí, achamos. Tá bom? Certo? Alguma pergunta? Teria outro jeito de achar isso? Teria. Se você lembrasse qual era o y, a equação do y de equilíbrio. Qual que era a equação do y de equilíbrio? Era C0 mais, ou menos, C1t mais I mais G. G vezes... Eu esqueci, eu vou colocar... Eu devia ter colocado lá no começo, né? Vamos colocar aqui, ó, vai, vezes 1, né? 1 menos C1. Isso aqui já é uma outra equação, mas enfim, fica aqui, ó. Né? Aqui já está aparecendo como multiplicar o gasto autônomo menos esse. Quanto é que dá essa conta? Vamos fazer essa conta aqui. Isso aqui tem que dar 1000, né? Esse aqui é o de equilíbrio, né? Então, vamos lá. Quanto é que dá isso aqui? Vai dar C0, tá lá, ó, 160. 160 é o C0, olha aqui, ó. Não é verdade? Ele está fazendo as vezes aqui, é o C0. Né? Esse aqui é o C0. C0 é 160 menos 0,6 aqui, ó, o C1. Esse cara é o C1. Não é isso? 0,6 de T, os tributos igual a 100. Então, aqui, ó, 0,6 de T, aqui vai dar menos 60. Mais... Esses dois aqui estão dados também, que são as variáveis exógenas. 150 mais 150, isso aqui já vamos colocar aqui, ó, mais 300. Mais 300 vezes 1 sobre 1 menos C1. 1 menos C1 vai dar vezes 1 sobre... Aqui vai dar... O C1 é 0,6, vai ficar 0,4. 0,04. Né? 1 sobre 0. Essa conta aqui dá quanto? 160 com menos 300 vai dar 400. Essa conta aqui vai dar 400, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 400 dividido por 0,4. 400 dividido por 0,4 dá quanto? Vai dar exatamente a conta que a gente fez aqui. Tá certo? Vai dar uns 1000. Pronto, você achou o PIB de equilíbrio. Quanto é que dá a renda disponível? Que faz a conta aí para mim.
Em equilíbrio, e aí é sempre em equilíbrio. Quanto é que dá essa renda disponível? Quem é que pode falar para mim? Quanto que dá a renda disponível? Ou eu estou fazendo conta sozinho aqui? 900. 900. A renda, então, o PIB de equilíbrio, você achou aqui, vai ser igual a 1.000. A renda disponível é 900. Por quê? Aqui, ó, renda disponível, tá aqui, ó, é 1.000 menos 100, 900. E o gasto, os gastos com consumo? Quanto que vai ser o gasto com consumo? Faz a conta aí, quanto é que dá? É só usar a equação do consumo. Quanto que vai dar? Alguém fez a conta aí? Ou eu vou ter que fazer tudo? 700. 700? 700, exatamente. Como é que a gente chama esse C igual a 700 aqui? Como é que a gente vai chamar esse consumo igual a 700? Como é que a gente vai chamar? Hein? Consumo de equilíbrio. Consumo de equilíbrio. Por que que a gente vai chamar ele de consumo de equilíbrio? Por uma questão óbvia. Não tenha medo de responder, porque a pergunta é óbvia. Meu. Por que que a gente vai chamar ele de consumo de equilíbrio? Isso aqui é o consumo de equilíbrio. Por quê? Hã? Porque para calcular esse C igual a 700, o que que nós usamos? A Usamos renda de equilíbrio. isso mesmo, Jair. Usamos a renda de equilíbrio, ele é o PIB de cuidado. Alguém tem alguma dúvida com esse exercício? Fácil? Foi facinho? Foi, né? Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Esse silêncio eu sempre vou interpretar como tá tudo certo. Ok para todo mundo? Beleza, hein? Que bom. Então, perceba que a gente está fazendo alguns exercícios, não vou fazer todos, evidentemente, alguns é só para a gente pegar o jeitão e tal, mas é aquela história, eu faço um, né? Os alunos chegam e falam, professor, eu não consegui sair do lugar. A gente faz um, o cara sai, depois faz todos, né? Às vezes é só ver mesmo, um pouquinho. A gente às vezes precisa um pouquinho, é só ver. E aí segue, aí consegue, tá bom? Então, esse exercício está feito, né? Fizemos ele todinho, está lá no livro do Blanchard, acho que há outros lá, você pode inventar esses exercícios, eles são relativamente simples, mas veja bem, como é que você sai do lugar? Você tem que entender o que está sendo perguntado, né? Se ele está falando PIB de equilíbrio, é demanda igual a oferta, tá certo? Então, é isso que a gente tem que partir daí, e aí segue fazendo. E você viu que eu tenho dois modos de fazer. Eu resolvi lá do início ou peguei a fórmula que nós desenvolvemos a partir da álgebra, tá certo? Percebeu que quando a gente fez o PIB aqui usando a expressão, eu usei aqui, sai mais direto, por quê? Porque eu já tenho ela vale para qualquer PIB. Aquela expressão que eu usei aqui, ela foi feita algebricamente, por isso que ela é superior a qualquer exercício numérico. Qualquer exercício numérico, para achar o PIB equilíbrio, você sempre vai ter que fazer a conta sempre, do mesmo jeito, né? Usar todas as igualdades, etc, etc. Tá bom? Bom, agora olha só. Para a economia descrita aqui no exercício 2, resolva para o problema o produto de equilíbrio. Já sabemos, o produto de equilíbrio aqui já está resolvido. O Y é igual a 1.000. Isso já está feito. Calcule a demanda total. Qual é a demanda total? Vamos calcular a demanda total? O que eu tenho que fazer para calcular a demanda total? O que é a demanda total numa economia fechada? Repitam aí para mim. Vocês já falaram, acabaram de falar, mas falem de novo. O que é? Por favor. C mais I mais G. Isso, C mais I mais G. Né? Sim. Esses dois carinhas aqui eram dados. Isso daqui era 150, isso está dado. Isso aqui é 150. Agora, o consumo em equilíbrio, quanto é que dá o consumo em equilíbrio? 700. 700. Ou seja, quanto é que dá a demanda aqui? Quanto é que dá essa soma da demanda? 1080? Opa! Quanto é que dá? 1.000? 1.000. Aqui é 150, tá? 150, 150, não, tá eu 1.000. entendi que era 190.
olha a pergunta do Blanchard. Ela é igual à produção em equilíbrio? Ela é igual? Sim. Demanda é igual. Por que ela é igual? Explique. Alguém gostaria de explicar? Sim. Pois não, por favor. Por que ela é igual? Vai ser sempre Porque igual. se a gente está tratando do ponto de equilíbrio, do produto de equilíbrio, então necessariamente a demanda será igual à oferta. E como a gente já tinha calculado antes, o produto de equilíbrio, então a gente já tinha esse valor. Exato, Jair, exato. Nós impusemos essa condição. Aí vai ter que ser sempre igual. Nós colocamos essa condição para calcular o consumo de equilíbrio, não é? Olha só, a diferença, esses dois aqui já eram dados, mas para calcular o consumo saiu de uma imposição. Qual que era a imposição? De y igual a z. Essa aqui é a condição de equilíbrio. Nós impusemos para resolver o problema. Perceba, Jaine, que sem essa imposição aqui, a gente não resolveria o problema. Então, essa condição de equilíbrio é a condição para que você solucione o problema. E depois disso, nós achamos que isso aqui é 1000 e achamos que o consumo, também achamos o consumo de equilíbrio aí, que era igual nós achamos que ele era igual a 700. Então, não tem jeito. O Z tem que bater. Né? Fechou? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso, esses pontos que eu acabei de falar? Beleza? Todo mundo entendeu a colocação da Jaine? Tranquilos? Maravilha. Então, olha a outra pergunta aqui, a pergunta B. Suponha que B agora seja 110. Tá certo? O que ele está sugerindo aqui para nós? Ele está sugerindo que, em vez de 150, o G passou a 110. O que significaria isso? Como é que a gente chamaria isso em termos de política econômica? Como é que a gente falaria isso? O Blanchard poderia escrever isso de outro jeito. Como é que ele chamaria isso daí? G está caindo, né? Está diminuindo. Como é que a gente poderia começar a expressar isso daqui em termos econômicos? Redução da demanda? Isso, vai bater na redução da demanda. Mas que nome que nós daríamos para G diminuindo? Houve uma redução dos gastos do governo? Perfeito, perfeito. Mas qual é o nome genérico que a gente dá para redução dos gastos do governo? Como é que os economistas falam na Rede Globo, no Globo News? Como é que eles chamariam isso? Recessão? Oi? Alguém falou, mas muito baixinho. Ou é a minha mente que está falando alto e eu escutei aqui? Recessão? Não é. Pode até ter implicações desse Contração? tipo. Oi? Gasto? Contração. Estamos chegando lá. Como é que a gente fala isso? Qual é o nome? Redução do déficit público? Não é bem redução do déficit público. Pode ter essa implicação, pode ter, vocês não estão. Mas como é que a gente fala quando o G reduz? Enxugamento? Aí a gente está mais com a política monetária, se eu entendi, você falou enxugamento. G e T são variáveis do que no nosso modelo? Professor, corte de gastos, aumento de poupança. É corte de gasto, mas como é que essas variáveis G e T são variáveis do que? Hoje, no nosso modelo, e vale no mundo real, os economistas, quando você fala dessas variáveis, vem à cabeça o quê? São variáveis do quê? Variáveis De demanda? Variáveis de demanda, mas variáveis de que política? Vamos lá, agora eu já cheguei Fiscal. lá. Política monetária. Política fiscal, valeu. Então, como é que a gente falaria essa diminuição de 110? Seria uma política fiscal ou o quê? Alguém usou a palavra aí. Uma política Restritiva? restritiva ou que uma economista... Contracionista? Isso, garoto, perfeito. Tá certo? Então, o Blanchard podia falar que, em vez de suponha que G, né? Ele podia falar, suponha uma política fiscal contracionista e que G passe de 150 para 110. Deu para sacar? Aí ele fala, resolva para o produto de equilíbrio, calcule a demanda total, calcule a produção, etc, etc. É repetir o exercício anterior com G igual a 150. Não preciso fazer, concordam? Tudo bem para todo mundo? Né? Ok? Fechou? Tudo bem para todo mundo? Não preciso refazer, né? Essa parte aí, porque vocês... Mas vamos olhar aqui, ó. Suponha, ele está falando, ó, suponha, né? Suponha que
Não, aqui, ó. Calcule a soma das poupanças privadas e públicas desse exercício, né? Ok? Para esse novo caso aqui. E a soma dessas é igual a investimento? Explique. Vamos lá. A gente não fez para esse exercício aqui, né? A gente pode fazer para o exercício anterior, que nós calculamos tudo, né? Nós calculamos tudo. Nós vimos que o produto de equilíbrio era 1.000, nós vimos aqui que a renda disponível era 900, e nós calculamos aqui que o consumo de equilíbrio é igual a 700. Obrigado. Então, vamos lá. O que é poupança pública? Vamos começar pela poupança pública. Quanto que dá a poupança pública? O que é a poupança pública aqui? Como é que a gente calcula aqui no nosso modelo? O que é Tributos menos os gastos? O que é? Não, como é que a gente calcula? Poupança pública é receita menos despesa. Nosso modelo, como é que é? O que é receita, o que é despesa aqui? É T menos G? T menos G, beleza, garoto. Então, quanto é que é a poupança pública aqui no nosso modelo? Quanto é que dá? Usando o exercício aqui, número 2, não o 3 que ele está pedindo. A pergunta era no 3, mas vamos usar o que a gente fez. Quanto é que... Menos 50. Menos 50. Essa é a poupança pública. E a poupança privada, que o Blanchard chama de poupança privada, ele usa uma letrinha, né? Poupança privada, para ele é S. Tem que tomar cuidado que alguns outros livros, poupança nacional, que é a soma das duas poupanças, né? Poupança nacional é o S. Quanto é que é a poupança aqui, a poupança privada? Quanto que é? Poupança privada, o que é? É consumo menos o quê? Menos investimento. Não, poupança privada, pensa em você, quase isso, Jane. É o consumo, é o que você... Perdão, eu fiz o contrário aqui, desculpa. Eu fiz o contrário. Isso, eu fiz o contrário, desculpa. Mas não investimento, mas é a renda, da sua renda aquilo que você consumiu, certo? Tudo bem para todo mundo? Quanto que é a renda em equilíbrio? 1.000. Sim ou não? A renda é 1.000. Não é isso? Em equilíbrio. O consumo Em equilíbrio, perdão, aqui é renda disponível, né? Renda disponível. Renda disponível. Deixa eu só então ajustar aqui, porque é a sua renda depois do imposto, né? Depois do imposto, aí é o que você tem para e tirar o consumo, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então a renda disponível é a renda de equilíbrio, é o 1.000 menos os tributos. Então isso aqui é 900, né? Então é o que você tem de renda disponível menos o que você consumiu. Então isso aqui é 700. Então a poupança privada é igual a 200. Sim ou não? E a poupança nacional? Vou escrever aqui embaixo, ó, poupança nacional. Poupança nacional é a soma das poupanças, né? A poupança nacional, a poupança da economia como um todo, é isso que está querendo dizer, é o quê? É a soma das poupanças, é a soma da poupança privada mais a poupança pública. Certo? Fechou? Quanto é que dá a poupança nacional, então? Vai ficar 200 mais... Quanto é que dá essa poupança aqui pública? Alguém já fez a conta lá, menos 150. Portanto, a poupança nacional é quanto? 150. O que você pode concluir aqui dessa poupança que nós calculamos? O que nós podemos concluir dessa poupança nacional? O que chama atenção aqui para nós? A poupança nacional ela é igual ao quê? Os gastos do governo. Não, aí é uma coincidência. Infelizmente, Investimento.
Isso, infelizmente, quem falou isso é uma coincidência, só por causa do exercício, mas o que a Jaine depois completou é verdade. Isso vai ser sempre verdade, aqui, ó, isso aqui é igual ao investimento. Numa economia fechada, isso vai ser sempre verdade, né? Certo? Isso é contábil, é uma questão da nossa contabilidade. E aí, essa pergunta que ele está fazendo aqui embaixo, ó, no exercício 13. A soma dessas duas poupanças é igual ao investimento? Explique. Então, eu vou pedir que vocês voltem lá e expliquem, né? Tá certo? Belezinha? Vai lá no texto, no Blanchard, explica isso. Se vocês procurarem uma explicação boa para isso, né, vocês vão voltar lá para o seu livro de contabilidade social e vai fechar tudo bonitinho. É lógico que lá, muitas vezes, estão tratando uma economia aberta, então vai ter só mais uma variável aí, né? Vai ter a poupança do resto do mundo aí, etc, etc. Tá bom? Poupança nacional tem a ver com o resto do mundo também. Tudo bem essas duas questões? Belezinha para todo mundo? Bacana, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Caminhamos bem? Joia! Eu estou satisfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Repito. Belezinha, hein? Bom, multiplicador do orçamento equilibrado. Vamos olhar essa questão aqui. Essa aqui eu vou... o Blanchard diz o seguinte, ó, por motivos tanto políticos como macroeconômicos, os governos frequentemente relutam em incorrer em déficits orçamentários. Certo? Então, tem várias questões, né? Aqui, lembrando-se, mudanças de política econômica em G e T que mantêm um orçamento equilibrado são neutras do ponto de vista macroeconômico. Dito de outra maneira, verificaremos se é possível afetar o produto por meio de mudanças em G e T, de modo que o orçamento do governo se mantenha equilibrado. Então, nós vamos começar lá pela equação, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 3,8. 3,8, né? Quando o Y aumenta, quanto Y aumenta quando o G aumenta em uma unidade? Quem que me dá essa resposta? Isso nós fizemos lá naqueles exercícios de múltipla escolha. Quem lembra? As variações, vamos colocar aqui em cima, as variações de Y, tá certo? É igual, a gente viu lá, ele vai ser igual ao quê? A 1 sobre 1 menos C1, lembra? O multiplicador vezes as variações em C. Em G, né? Certo? Então, a gente viu isso daqui. Eu vou voltar, não fiquem tontos, só estou voltando aqui, olha aqui, ó. Estava escrito aqui, nós fizemos lá no exercício 10, para ver que eu estou mentindo. E aqui tem, né? Aliás, acho que foi o Pedro, você me corrija aí, se eu estou acusando o Pedro de ter lembrado dessa formulinha aqui corretamente, tá vendo? Ó, tá certo? Aqui são as variações, né? Então, essa questão aqui, de certa forma, ela retoma aquilo lá. Quanto é que aumenta? Quando G, isso aqui é variação de 1. Isso aqui, quando isso aqui é igual, essa variação é igual a 1, quanto é que aumenta o Y? Quem pode me falar? Aumenta quanto? Quanto é que aumenta? Quanto é que aumenta? Hein? Quando o G aumenta 1, quanto é que vai aumentar o Y, gente? Ele aumenta a mesma quantidade que o multiplicador. Exatamente, ele vai aumentar o multiplicador. É isso aí. Se o multiplicador, se o C for 0,5, C1, a propensão a consumir for 0,5, Pedro, quanto é que vai aumentar o Y? 2. 2. Hã? Professor. 2, exatamente, 2. Certo? Se a propensão a consumir for 0,8, quanto é que vai aumentar o produto? 5. 5. Certo? Quando G aumentar em uma unidade. Certo? Quanto diminui Professor. Oi. Por favor, ali nessa fórmula que você escreveu ali em cima, é negativo ou não, o multiplicador? O multiplicador é positivo, né? Tá, porque lá no outro que você mostrou, acho que estava negativo, beleza. Não. O que está negativo? É dos tributos. Dos tributos, né? No gasto do governo, não. Dos tributos, aqui ele é negativo. Mas por que ele é negativo? Ah, não, entendi. É que tá faltando um... Não, tranquilo, professor, entendi. Não está faltando nada, não, certo?
Não está Não, faltando. ali na da esquerda, tá vendo que tem um tracinho só embaixo? Na fórmula da esquerda. Aí eu Essa confundi. aqui? Isso, pensei que era um menos, entendeu? Ah, tá. Não, mas tá correto, certo? Sim, tranquilo. Legal, obrigado. Boa observação, mas ó, tá corretinho. Deixa eu apagar aqui para você ver que tá certo. Belezinha, né? Então, aqui sim, e é intuitivo, né? Os tributos sobem, só que o produto cai, né? Porque os tributos afetam a renda disponível, que vai afetar o consumo. Legal? Lembram disso? Tranquilo, professor. Beleza. Então, voltando aqui. Então, aqui, quanto é que vai o T? Qual é a resposta aqui? Quem pode me falar? Qual vai ser a resposta? Agora eu não preciso mais escrever. Quem que falou agora por último? Que me chamou, que foi. Quem que participou agora, por último aqui, por favor? Que falou do Pedro, professor. Pedro, então. Valeu, Pedro. É outro Pedro, né? Valeu, É Pedro. outro Pedro. Obrigado. Então, Pedro, como o Pedro chamou a atenção da gente, agora eu voltei lá. Quanto é que vai variar aqui? Quanto que vai diminuir o produto? A variação no produto quando T em uma unidade. Quanto que dá isso aqui? Ele vai diminuir na relação da propensão a consumir dividido pela propensão a poupar. Isso. Eu vou colocar, é isso aqui, ó, exatamente. É isso mesmo, que o outro Pedro agora falou. Como ele está falando de diminuir aqui, você não precisa colocar o menos, né? Ele vai diminuir nessa proporção aqui. Não é que eu não preciso colocar o menos, não. Vai diminuir nessa proporção. Por que as respostas são diferentes? Nós já respondemos isso na aula passada, naquele exercício. Quem que pode me falar? Por que as respostas são diferentes? Por que o impacto do G é maior do que o impacto do T? Por quê? Pensa no nosso modelo. Responda pensando no nosso modelo. Por quê? Hein? Por quê? Porque você tem que responder assim, gente. O T, ele afeta quem? Ele afeta o quê? Qual é a variável que ele afeta? Ou melhor dizendo, ele afeta, ele está dentro do quê? Vamos responder, vamos lembrar como ele entra no modelo. Como é que os tributos entram no modelo? Na poupança pública? Não. Ele entra como no modelo? Os tributos vão afetar o consumo. O consumo, por meio do quê? Por meio da renda, por meio da renda disponível. Ele entra certo? Exatamente isso, Pedro. Ele entra ele diminui a renda disponível, certo? E a renda disponível, ela tá uma parcela dela, uma parte dela vai para consumo, outra para poupança. Então, a parte que é uma fração dela, vai depender da propensão a consumir. Então, não é todo o efeito do tributo sobre a renda disponível que vai afetar o produto, porque tem ainda uma parcela só que vai compor o consumo. Tá claro para todo mundo? Nós falamos disso. Eu vou voltar aqui para mostrar aqui. Olha só, tá aqui, ó. Isso aqui é a renda disponível. Renda disponível. Então, quando o tributo varia, não é todo o efeito do tributo que vai para o produto final, porque ainda ele vai ser multiplicado pelo C1, a propensão a consumir. Então, é esse todo aqui que vai afetar o produto. Agora, aqui o G não, o G é um efeito direto, olha só. Está no modelo, o efeito é direto. Tá certo? Tudo bem? A explicação é muito direta. Fechou? Tá claro para todo mundo? Belezinha? Bom, aí essa pergunta também a gente mais ou menos respondeu aqui, ó. Suponha que tanto G como T aumentem exatamente em uma unidade. A gente já sabe a resposta, né? Nós fizemos isso na aula passada. Esse cara aqui, ele é menor do que 1 sobre 1 menos C, né? Acho que isso é meio óbvio, né? Ok? Esse cara é menor. Então, o efeito dos tributos, como a gente acabou de dizer, sobre o PIB é menor, tá? Então, a gente pode responder essas questões aqui. Dá uma olhadinha lá, responda isso.
Não é só porque você viu o Rogério já respondendo aqui, que você vai lá e responda. Faça isso aí por você. Né? Você vai consolidar tudo que a gente está falando aqui. Bom, o que vocês estão vendo aqui nessa tela aqui? O que eu coloquei aqui? Toda a nossa discussão ao longo né, desses nossos encontros aqui. Está tudo aí escrito. Rigorosamente, você deveria saber ler tudo que está escrito aqui. Tá bom? Né? Legal? Um monte de expressões. Tem raciocínios aqui por trás. Tá certo? Então, o que a gente pode falar em termos mais gerais? Eu tenho aqui uma função, perdão, eu tenho uma demanda, que é como acho que a Elisa, não sei se ela está aí hoje, mas ela poderia até escrever aqui, é uma identidade, mas a gente depois, nós pusemos uma função consumo que tem um comportamento. Olha, isso aqui como é que a gente chama essa equação, gente? Que tem um comportamento de ser, como é que a gente dá o nome para essa equação? Equação comportamental. Comportamental, ok? Jaine, toda variável endógena você tem que falar como ela se comporta. Deu para entender? É uma variável endógena. Quais são as variáveis exógenas aqui no nosso modelo, Jaine? Exógenas? Investimento, gastos do governo e tributos. Tributos, olha lá, todos eles. E esses parâmetros aqui, eles também são valores fixos, assim como as variáveis exógenas. Eles também são exógenos nesse sentido, entendeu? Então, as variáveis, a Jaine falou bem, variáveis exógenas. Parâmetros também são exógenos, tá certo? Ok? Legal? Quando a gente olha para esse I barra, G barra, T barra, o que é isso? O que é esse barra? São números. Né? Essa barrinha aí, que o autor não vai trabalhar com barrinhas, senão você não faz fórmulas, né? A gente não chega no produto de equilíbrio. Isso aqui, ó. Aqui é uma barrinha, o 150 é o I barra, é o G barra, é o T barra, o 100, né? Legal? Beleza? Ok? Aqui é uma condição de equilíbrio do nosso modelo. Então, nós formamos, dada esse início da nossa função demanda, dada a função comportamental, que nós supusemos uma especificação funcional para ela, ou seja, qual é a cara da função, nós falamos que ela é linear. Feito tudo isso, nós substituímos e chegamos aqui à demanda. A condição de equilíbrio, aí joguei esse Z que nós achamos aqui, esse Z aqui, dada tudo que a gente falou anteriormente, eu jogo aqui, então eu tenho Y, a oferta, igual a demanda. Está aqui. Aí eu faço a álgebra aqui, cheguei no PIB de equilíbrio. O PIB de equilíbrio, ele é função de variáveis exógenas e de parâmetros. Não aparece uma variável endógena, o PIB é endógeno, ele é definido, olha lá, ele também tem como ele se chega a ele, viu, Jaine? Você chega a ele por meio de uma equação, assim como o consumo. Então, isso aqui é uma variável endógena do modelo. O consumo e o PIB são as variáveis endógenas. E eles têm equação para você calcular. Eles têm equação. E perceba que uma variável endógena, Jaine, ela não é função de uma outra variável endógena. Tá certo? Legal? Eu sei que eu cheguei nela. Tá? Bom. Ok? Vamos lá. Professor, Diga. você pode só voltar, só para dar um print na tela, porque o Blanchard ele deixa as ideias um pouquinho mais separadas, e como você junta mais as ideias, eu gosto de deixar como revisão. Essa você está falando? Isso, obrigada. Beleza? Prontinho. Beleza. Então, olha só. Pergunta, deixa eu voltar para cá. Pergunta. Jaine, vou tomar liberdade, já que você está aqui me ajudando bastante, vou tomar liberdade de pedir para você me ajudar um pouco mais. Se nós quisermos tornar, por exemplo, uma dessas variáveis exógenas que você bem disse, investimento, gasto do governo e os tributos, se nós queremos transformá-la em endógenas,
O que eu deveria fazer para torná-las endógenas? Eu deveria considerar como a renda influencia eles? Não sei. Não sei se a renda, mas torne, não sei se a renda, poderia ser outra coisa, mas torne mais genérico isso. O teu pensamento está certo, você está na linha certa, mas torne mais genérico. Use palavras mais genéricas aí, em vez de falar o PIB, use uma palavra mais genérica, ou uma outra coisa qualquer. Esse coisa aí é a palavra que eu estou tentando colocar na sua boca, né? Quer dizer, o que a gente deveria fazer para tornar essas variáveis endógenas? Por exemplo, o investimento endógeno. Pensa no consumo. Você deu a resposta lá. Então, pensa se nós quiséssemos tornar os tributos, o investimento ou gastos do governo endógeno, o que a gente deveria fazer? Eu não sei se está correto, mas talvez considerar o consumo enquanto Vamos dar um passo atrás. de investimento. Vou tentar te ajudar. Dar um passo atrás. O que é essa função aqui do consumo? Essa função consumo? Como é que a gente chamou ela? Função comportamental. Por quê? Porque ela mostra como o consumo se comporta e, no caso, ele é função da renda, certo? E é por isso que ele é uma variável endógena. Então, vou perguntar a mesma coisa agora. Estou induzindo, né? Como é que você vai tornar o investimento, o gasto do governo e os tributos variáveis endógenas? O que eu tenho que fazer? O que eu teria que dizer para vocês para falar, por exemplo, que o investimento é uma variável endógena? Alguém gostaria de ajudar a Jaine aqui? Ele é a função da renda? Que eles são função da Não renda? esquece a renda, porque de repente não pode ser outra variável. Ai, professor, hoje eu estou um pouquinho lenta, confesso que Acho eu não vou conseguir pegar essa linha. Vale para todo mundo. Vou repetir, agora eu vou induzir de qualquer forma. Mas olha só, o consumo é uma variável endógena, porque eu estou falando como ele se comporta no modelo. Eu fiz para ele, eu escrevi para ele uma função comportamental, então eu sei que ele virou uma. Agora eu vou repetir a pergunta: como é que eu torno essas outras variáveis exógenas endógenas? O que eu deveria fazer? Explicar como ela se comporta. Beleza, garota, é isso daí. Eu tenho que falar com ela. Foi difícil, mas saiu. Saiu, percebeu? Então eu tenho que falar como ele se comporta. Eu tenho que oferecer, então, para o modelo uma variável, uma expressão, uma equação comportamental para cada uma delas. Agora, então, vou repetir. Entenderam o que significa endogeneizar uma variável no modelo? Vocês entenderam? Pelo menos em português? Deu para entender? Deu para entender, Jaine? Será que eu caí aqui? Esse silêncio. Deu sim. Deu para entender? Belezinha? É isso. Uhum. Olha, eu vou te falar assim, eu descobri isso muito tarde, viu? Também. Então, eu fico pensando, quando as pessoas falam, é tão simples a coisa, os professores me alertaram para coisas assim, ou pelo menos falaram e não me chamaram a atenção. Eu ficava também com umas dúvidas, mas como é que eu endogenizo uma variável? É isso, eu tenho que falar como ela se comporta. Olha aqui esse exercício 5 aqui do Blanchard. O que ele está trazendo de novo? Não precisa ler o exercício. Olha para essas equações aí no meio. Jaine, vou usar você outra vez aqui. O que você está vendo nesse... Mas fala bonito agora. Fala nesses termos que a gente acabou de colocar. O que tem de diferente nesse modelo? O que ele está modificando o modelo aqui? Ele está tornando os tributos uma variável endógena. Beleza, garota. É isso. É isso. Endogenizou os tributos aqui. Porque ele está falando como os tributos vão se comportar. Aí sim, aí é o que vocês estavam sondando, aí fala, os tributos estão aparecendo aí como uma função do quê? Da renda. E aí faz todo sentido, né? Quando o governo aqui, vamos pensar, o Brasil hoje, se a arrecadação se a renda está caindo, o PIB está caindo, o governo arrecada menos, não é? É o que essa expressão aqui está dizendo. Aí faz todo sentido, né? Não faz todo sentido?
Ok? No nosso modelo, nós falamos que essa variável aqui era exógena. Olha, tá vendo? Isso aqui é um número fixo. Agora aqui ele está falando que ela é endógena. Deu uma cara para ela. Ela é uma variável, é uma função linear, é outra história. Por que ele escolheu essa é uma outra história. Mas ele está falando como ela se comporta. Ela é função, T é função. Aí, no caso, eu poderia escrever assim, ó, é função, olha lá, estamos usando a própria letrinha para falar função da renda. Faz todo sentido. Agora, já não é mais uma variável exógena, um valor fixo aqui, já não é mais isso. Agora, T é função da renda. Faz todo sentido, repito, numa economia real, né? Pensar que os tributos variam com a renda. Legal? Mas, agora, em termos de modelo, né? Em termos, nós estamos dizendo que os tributos agora viraram uma variável endógena. Tá claro isso para todo mundo? Bacana? Né? São coisas que eu acho que são importantes. Né? Para mim foi, né? Quando eu me toquei disso sozinho, né? Estudando um dia, eu falei, não, mas isso aqui, por que eles me falaram antes, assim, com todas as palavras, né? Demorei, assim, precisei ler algumas coisas a mais para entender uma coisa que, de certa forma, quando a gente começa a estudar modelo, tem que ser meio óbvio, tá bom? Belezinha para todo mundo? Esse silêncio, eu estou achando que vocês estão falando, nossa, entendi tudo. Bom, então é isso daí, né? Bom, tem um exercício agora. Como é que você vai fazer para resolver o produto de equilíbrio? Né? Qual é o multiplicador agora? Vocês sabem fazer isso daí? Né? Tem que calcular tudo de novo. Agora modificou tudo. Vocês conseguem fazer isso na mão? Esse é um exercício bacana, hein? É um exercício teórico. Será que o multiplicador muda? Como é que mudaria? Qual que é o produto de equilíbrio? Agora, olha só. Como é que fica Z? Z não é isso? Não é consumo mais investimento mais o gasto do governo? Sim ou não? Né? E como é que é o... Então, vamos lá. O Z vai ser igual a quê nesse modelo? Ó, C0 mais C1 vezes a renda disponível. A renda disponível, é T, perdão, é Y menos T. Mas quem é T? A renda disponível agora mudou, olha que bonitinha que ela vai ficar. É Y, o T agora é menos T0, olha que bacaninha. T0 mais T1 Y. Sim ou não? É tudo isso agora. Então, eu vou colocar aqui, ó. Agora, quando a gente colocar aqui ó, a renda disponível no consumo, ó, aqui, ó, essa renda disponível, eu vou ter que encaixar aqui para montar a minha curva de demanda, mais I, mais G. Eu vou ter que fazer essa álgebra. Não pense que é álgebra escolar, né? Eu vou ter que colocar essa renda disponível aqui, que ela mudou, olha só. Agora é todo esse carinha aqui grandão, né? Legal? Se a gente até pode melhorar isso aqui. Eu vou escrever aqui em cima, ó. Isso aqui então, renda disponível é igual. Vamos fazer aqui comigo, ó. Vai ficar Y, né, menos T0. Vou abrir aqui para deixar bem explícito a conta. Menos, ó, tem um menos aqui, tem que tomar cuidado, que é o menos e o menos. Vai ficar menos, né? Menos T1, Y. Certo? Aqui, então, a renda disponível é igual a... Se colocar em evidência, o Y vai ficar 1 menos T1. Deixa eu colocar o T0 aqui na frente, só um minutinho. Deixa eu apagar aqui, usar uma borrachinha aqui. Né? Vou colocar aqui, ó. Aí sim, hein, garoto? Menos T0. Aí eu coloco lá em evidência, né? Mais 1 menos T1, T1Y. Olha que bonito que ficou. E é isso que eu vou colocar aqui embaixo depois. Ó. Então, a minha curva de demanda vai ser
C0 mais C1, que vai multiplicar aquele negocinho lá, T0 mais, aqui tem outro parênteses, né? 1 menos T1 Y. Fecha esse. Eu podia colocar um colchete, né? Para unir esse nome, né? Colchete. Mais I mais G. Pronto. Aí é só resolver aqui. Isso aqui é a demanda. Aí você sabe achar o produto de equilíbrio, você vai ter que fazer condição de equilíbrio. Y igual a Z. E aí, meu amigo, é jogar aqui. Esse Z aqui você vai jogar essa expressão, que acabamos de achar, e vai resolver, vai isolar o Y. Vai ter um Y aqui, ó. Você vai ter que isolar o Y. Você sabe fazer essa álgebra? Porque é álgebra. Eu brinco aqui, né, com meus alunos, ó, repito, hein, alunos da PUC, eu brinco. É brincadeira, tá? Eu falo porque o problema dos alunos da PUC é fazer isso aqui, ó, essa distributiva aqui, ó. A vezes, né? É fazer isso aqui. Porque no fundo é isso, tá certo? Resolver esse y igual a z, resolver isso daqui, tá? Não tem ciência nenhuma, mas vocês têm que fazer, né? Ok? Tudo bem? Legal? Ok? Como é que vai ficar esse multiplicador? Se nós fizermos essa conta, alguém consegue vislumbrar como é que vai ficar esse multiplicador aqui? Nós temos que isolar, vai ter que isolar o y, né? Então, esse 1 menos t vai para lá, volta para cá, vai ser um samba aqui, né, desse cara, né? Mas o fato é o seguinte, ó, olha o que está apresentando aqui. Vamos olhar? Eu fiz as contas aqui para vocês já, ó. Deixei bonitinho. Jair, se você quiser também tirar um print dessa tela, ó. Mas olha só, agora nesse modelo, quem é que aparece com as variáveis endógenas, além do PIB? O consumo, os tributos, tem variáveis comportamentais para os dois, tá certo? Aí eu joguei aqui, ó, consumo, a nossa demanda está aqui, olha a demanda aqui, tá certo? E vamos chegar a oferta igual a demanda. Fiz aqui oferta igual a demanda e cheguei aqui no novo. Quem é esse cara que está aparecendo aqui? Como é que a gente chama esse cara? Nesse modelo agora. E como é que a gente chama esse termo aqui? Então, dois termos, é o do PIB de equilíbrio. Como é que a gente chama? Multiplicador e equação comportamental. Exatamente, o multiplicador, perdão, esse aqui é o multiplicador, é verdade, agora, com os tributos em dólar. E esse cara tem o mesmo nome que anteriormente. Como é que a gente chamava esse cara aqui? Que não depende gasto autônomo. Olha o multiplicador. Tá certo? Olha o numerador aqui desse gasto autônomo. Ele comparativamente ao outro em que os tributos eram exógenos, esse multiplicador é maior ou menor? O que vocês podem concluir daqui? Deixa eu só limpar aqui um pouco a área. O que vocês podem concluir desse multiplicador? Olha o numerador, o denominador dele. O denominador dele é maior? Hã? Ele é menor. O que é menor? O multiplicador. Multiplicador, perfeito. Faz sentido para você? Matematicamente você está corretíssima, viu, enxergou bem. Agora, me diz aí, em termos intuitivos, né? Faz sentido isso? Porque, qual seria a explicação econômica, vamos dizer assim, né? Por que quando nós introduzimos, atenção, o tributo com uma variável exógena do jeito que a gente explicitou ali, a equação dos tributos, por que o multiplicador ficou menor? Porque tem mais uma variável endógena? Não seria essa a explicação. Por que ele ficou menor? Vai para economia, agora tem que ir para economia. Tributo, professor? Tributo, sim, mas o tributo é perfeito, é exatamente Aumento do tributo. Aumento do tributo por quê?
Porque agora ele está em função da renda. Então, Isso, garota, perfeito. Foi do jeito que a gente fez. Nós nos falamos que ele é função da renda. Quando a renda aumenta, a parte vai para o tributo. Então, vai mexer com a demanda? Vai. Sacaram, gente? Gente, essas formulinhas aqui, elas servem para representar aquilo que está na intuição do modelo, é economia. Isso que a Jaine falou é o português. E a equação matemática reflete aquilo que a gente imaginou. Nós fizemos uma função, né, uma equação aqui para os tributos, ele é uma função da renda, então quando a renda cresce, ele também cresce, ele vai tirando parte desse aumento da renda. Agora, se ele vai tirando parte dessa renda, lembra o que é o multiplicador? Aquelas sucessivas, né, rodadas que nas minhas palavras, né, que aumento no gasto, aumenta o consumo, aumenta, a gente fez toda enfim, o entendimento do multiplicador usando as próprias equações, mas enfim, aqui a gente está enxergando isso, nós introduzimos uma variável, quer dizer, demos um comportamento, uma variável que é função da renda. Então, agora, toda vez que o PIB cresce, mas uma parte vai ficando para os tributos, para a receita do governo, está tirando da economia. E aí, a matemática está mostrando exatamente. Então, vocês estão entendendo o que é um modelo. O modelo, ele chega àquilo que nós poderíamos, vamos dizer, intuitivamente pensar, olha, os tributos crescem com a renda, então ele está tirando da renda, então o efeito no produto vai ser menor. É o que a matemática está mostrando exatamente isso para nós. Beleza? Olha que bonito. Isso que quem falou ali, eu não lembro, infelizmente eu não perguntei o nome, mas falou, não, esse multiplicador é menor. E está correto aí. Né? Porque ela olhou matematicamente, mas a matemática, isso que você viu matematicamente, é o que a gente imaginava do ponto de vista econômico. Legal? Bom. Professor, eu queria pedir para você explicar o T0 e o T1 de novo, por favor. O T0 e o T1 eu não expliquei. Boa observação. Vamos lá. O que seria o T1? Quem poderia falar? Eu volto à pergunta, né? Eu vou responder, mas eu volto. O que é o T1? Taxa de tributação? Seria isso. Seria o quê? Seria o quê em linhas gerais? O que seria esse T1? Tá certo, Pedro. O que seria? Como é que a gente chamaria esse T1? Seria tipo a propensão a se ter uma tributação. Isso, quase isso daí, de um país. Mas como é que os economistas hoje nós chamamos isso? Deu um nome. É a Jaine que falou agora? Isso. E aí, Jaine, como é que a gente chamaria isso daí? Esse T1, a gente pode supor, Jaine, também, que ele não vai ser maior do que a renda, né? Não pode ser superar 1, ele deve estar entre 0 e 1. Como é que a gente chamaria isso? É uma fração, então, da renda. Estou induzindo, você já respondeu alguma coisa. Como é que a gente chamaria essa fração da renda que vai para a receita do governo, que é a tributação do governo total? Como é que a gente chamaria isso? O nome mais genérico que está na ordem do dia aí. Imposto de renda? Não só de renda, porque aí... Taxa de arrecadação. Isso, quem é que falou aí no fundo? Eu vi Pedro. Quem é que falou aí? Pedro. Pedro, é isso aí, a carga tributária de um país. Poderia ser o T1 aí, ó. Quem é que perguntou aí o que é o T0 e o T1? Tá vendo? Às vezes a gente está no andamento aqui, me deu a oportunidade, né, da gente pensar o que é. E o que é o bacana, gente? Bom, antes de falar o que é o bacana, deu para entender o que é o T1? Alguém tem alguma dúvida? É uma carga tributária, é uma fração da renda que vai para os tributos. Quanto é que é a carga tributária no Brasil, em média, mais ou menos? Quem que sabe? Quanto é que está a carga tributária? Hã? 27%? Tá mais, né? 35? Vamos deixar em média mais ou menos isso? Depende do setor, tem setor que paga bem mais, mas 35. Então esse T1 seria 0,35. Beleza? Ok?
Então, o que é bacana aqui, quando você olha o modelo? Esses parâmetros aqui, esse parâmetro, no caso, eles têm como C1, né, a propensão a consumir, eles têm também uma racionalidade, tem uma definição econômica, entendeu? Não é qualquer coisa. Por isso que eles estão aí. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida. Ó. Você disse que os tributos, eles são, entre aspas, o resultado da renda que nós temos, certo? Os tributos são resultado Da renda. Eles partem da renda. Eles são eles resultados incidem, eles têm uma Isso. alíquota, né? Isso aqui poderia ser uma alíquota também, mas enfim, é uma carga tributária, mas é uma alíquota. O T1 é uma alíquota em cima da renda, né? É uma alíquota. Diga lá. Era essa a pergunta, porque se os tributos eles incidem sobre a renda, esse T1, que seria, sei lá, um multiplicador? Não seria um multiplicador, não tem nada a ver com multiplicador, é uma fração da renda. Uma fração da renda. É uma alíquota, né? Então, esse T1 podia ser 0,35. Se ele for 0,35, o que ele está dizendo para você? Que 35% da renda vai para a tributação, vai para os tributos. Era essa a minha pergunta. Obrigado. Valeu? Alguma pergunta a mais? Então, O T0, prof. o T0, ele tem a interpretação dele é menos brilhante do que o T1, né? E menos brilhante do que o C0 lá na nossa função consumo. Ele está dizendo para nós o seguinte: se a renda for zero, pensa assim, se a renda for zero, né, você ainda tem na economia alguma tributação, enfim, que independe da renda, tá certo? É isso. Ou ainda é uma parte de algum recurso que vai para o governo, que a sociedade transfere para o governo, que independe da renda. Isso não precisa ter tanto sentido econômico para nós. A gente não, né? Mas enfim, poderia ser algum tipo de doação, vamos pensar assim, que a sociedade faz para o governo, ou transfere para o governo, né? Mas seria menos importante aqui para nós, tá certo? Isso pode ocorrer, né? De fato ocorre, né? Que tá para além de tributação, né? Pessoas que podem doar para o governo uma parte enfim, deixa eu pensar, uma fortuna, né? Então, enfim, ele é menos importante para nós, mas seria um termo que seria uma arrecadação do governo que seria independente da renda. Tudo que o governo poderia arrecadar que é independente da renda, né? Então, aí estaria aqui dentro desses tributos. Praticamente doações, transferências, neolaterais, alguma coisa nesse sentido, né? Então, por exemplo, que nós somos uma economia fechada, numa economia aberta, poderíamos pensar que o governo recebeu um recurso de um outro país, né? Uma doação, etc, etc. Poderia ser pensado alguma coisa assim. Dá para explorar isso, mas acho que o mais importante mesmo é o T1. Belezinha? Bacana, né? Então tá aqui, ó, o orçamento equilibrado. Aliás, você pode, né, resolver esse exercício aqui, ó. Por que a política fiscal é chamada nesse caso estabilizador automático? Responda esse exercício aqui, né? E aí tem esse outro exercício que continua nessa questão dos estabilizadores automáticos, né? E aqui um pouco e esse aqui também os impostos e transferências. Mas eu queria chegar nesse aqui, ó, investimento e renda. O que vocês observam aí nesse exercício de novo? Olha as equações desse exercício. Agora falando de um jeito mais sofisticado. Agora eu quero palavras mais sofisticadas aí na boca de vocês, entendeu? Usando, na verdade, não é sofisticadas, vai usando já os termos que a gente está usando aqui, que eu estou usando aqui para o nosso modelo. O que está acontecendo nesse novo modelo agora? O que esse modelo tem de diferente daquele modelo inicial que nós estudamos no corpo do texto lá, no nosso texto, no capítulo 3? O que ele tem de diferente? Investimento como variável endógena. Isso, fechou, garoto. É isso mesmo. Perfeito? Falou bonito, né? É isso aí. Agora o investimento é variável endógena. E ele apareceu aqui também uma função simples, né? Ele endogenizou e colocou uma função simples.
o investimento como função da renda também, tá certo? E o que seria esse B1 aqui? Quem pode falar do B1? O que seria o B1? Propensão a investir? Seguindo a lógica das outras explicações? A gente não vai dar esse nome, você não vai ver esse nome, não, mas a gente poderia dizer o seguinte, que esse B1, todos eles, não só o B1, até para os outros, para a propensão e até essa carga tributária que a gente falou, ele tem no caso aqui, né, o investimento, é uma sensibilidade, né, do investimento à renda, né? Ou ainda, investimento está muito ligado a vários fatores, como a gente falou, expectativas, etc, etc. E esse B1 aqui, ele refletiria, não as expectativas, porque a gente poderíamos definir como é que seriam essas expectativas, né? Mas a gente pode falar que ele é uma função da renda enquanto, como a gente vai ver mais para frente, tá? Nós vamos indigenizar os investimentos, tá bom? Ele é uma função das vendas, né? Então, quanto maior as vendas das empresas, né, mais as empresas vão estar propensas a fazer novos investimentos, tá certo? Mas, Rogério, a Y é renda, não é vendas. Então, o nosso modelo, como a gente não vai escrever aqui, ó, B1, né, poderia escrever assim, ó, I é igual a B0 mais B1 vendas, tá certo? Aí eu endogenizo o modelo, Rogério, vendas é claro, porque quanto maior as vendas das empresas, elas vão ter que ampliar a sua produção, né? Então elas vão ficar estimuladas a aumentar a sua produção, vão fazer novos investimentos. Mas então a gente vai tomar o Y aqui como uma aproximação para as vendas, tá certo? É como se, né, as empresas, em vez de no seu conjunto, elas não estão olhando para as suas vendas, mas sim elas estão olhando para o Y, ainda imaginar que existe uma relação muito próxima, por isso que é uma aproximação entre as vendas e o PIB ou a renda da economia, tá bom? Então, o que é o B1? Né? O B1 é uma sensibilidade com relação a essas vendas, né? Ok? Belezinha? Alguma pergunta? Ok. Então, aqui... eu posso dizer que é a sensibilidade em relação à renda ou às vendas, né? Isso. Tá. A sensibilidade é isso. Obrigada. Exatamente, é isso mesmo. Né? É um fator de sensibilidade. E você vai perceber, viu, Jaine? A maioria dos modelos, os coeficientes ou os parâmetros ligados a uma variável são parâmetros de sensibilidade. E os economistas, os modelos, vão usar exatamente esse termo, tá? Tá bom? Agora, olha só, ele vai fazer as mesmas perguntas aqui. Qual é o multiplicador? Como é que calcular? E eu fiz essa conta para vocês. Agora, aqui, ó, quem são as variáveis endógenas aqui, além da renda? É o consumo e o investimento, não mais os tributos, né? E aí, o que eu fiz aqui? Fiz as continhas para vocês também, né? Olha só, vou colocar essa equação aqui. Vou abrir essa equação e vou colocar no consumo. Vou pegar essa equação, vou colocar no investimento. Aí eu tenho essa expressão aqui, ó. Consumo mais o investimento mais G, certo? Aí eu vou ter a condição de equilíbrio, aí eu vou pegar esse Z aqui todinho, esse lado do Z, vou colocar aqui. Então, eu tenho essa expressão. Olha, cheguei nessa expressão. Oferta igual a demanda, tá vendo? Oferta, não fica além do Y igual a esse monte de coisa aqui, é oferta igual a demanda. E aí, o que você vai fazer? Tem um Y aqui, você sabe fazer álgebra? Mas álgebra escolar, hein? Não tem matemática aqui. Não fala que tem cálculo, os alunos vêm falar para mim que tem cálculo, aqui não tem cálculo. É álgebra escolar. Você vai isolar esse Y aqui. Quando você isolar esse Y, você chega nessa equação. Faça isso aqui. Não adianta somente tirar o print da tela ou copiar isso aqui rapidinho. Faça essa álgebra aí, tá bom, gente? Então, você vai chegar nessa expressão aqui. Aí eu pergunto, em relação ao primeiro modelo lá que nós tínhamos, que era 1 menos C, 1,
era o multiplicador, esse é o novo multiplicador. É um multiplicador com os investimentos endógenos. Esse multiplicador, em relação àquele original nosso, o que você pode falar para nós? Matematicamente, fala em termos matemáticos. Ele está aumentando. Ele é maior, exatamente, ele é maior. Agora, em termos econômicos, por que quando eu fiz investimentos endógenos, ele ficou maior? Por que ele ficou maior? Agora responda olhando o modelo, como é que nós escrevemos a equação do investimento, por que ele ficou maior, o multiplicador? Por que o multiplicador é maior do que aquele original, quando agora nesse modelo nós introduzimos o investimento como uma variável endógena? Por que ele ficou maior? Porque os investimentos agora, enquanto função da renda ou das vendas, eles aumentam conforme a renda, e com o aumento do investimento gera um aumento também na renda, porque aumenta a produção, Exatamente isso. Exatamente isso. Perfeito, Jair. Você foi naquela explicação lá do nosso, desde o começo do curso. Aumenta aqui, é a ideia do multiplicador. Então, quando isso vai aumentando, o investimento vai aumentando junto. Antes ele era exógeno, ele ficava quietinho, parado. Agora não. Beleza, né? Fechou? Olha aí os 3 modelos. Aqui é o modelo original, o modelo 2 com os tributos endógenos, e o modelo 3 com os investimentos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu fiz certo, tá certo. E aqui o modelo com o investimento endógeno. Os 3 modelinhos, olha os multiplicadores. Esse aqui é menor do que esse é maior. Certo? Então, aí, ó. Então, a gente pode comparar os 3 multiplicadores, né? Modelo 1, e aí a relação entre maior e menor, certo? Mas não adianta, isso é álgebra, é matemática. O que importa é essas respostas que vocês deram, no caso, a Jaine deu para o último aí, o entendimento que está por trás disso. Então, 2 conceitos que a Jaine respondeu bem, por que eu gostei? Porque ela respondeu também usando a definição do que é o multiplicador. Né? Tá certo? Tudo bem essa relação entre os multiplicadores que a gente viu aqui, desses 3 modelos? Então, olha aqui os modelos. Modelo 1, olha lá a variável, quais são as variáveis? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Variáveis exógenas. Qual é a diferença do modelo 2? Olha as variáveis exógenas. Quem se tornou endógeno aqui? Ó, os tributos, que antes era exógeno. Modelo 3, variáveis exógenas. Quem se tornou endógeno? O investimento. Nós poderíamos ter o modelo 4. Como é que seria esse modelo 4, por exemplo? Porque esses 3 modelos, esses modelos aqui, viu, pessoal? Por que está lá no Blanchard? O Blanchard, nos exercícios do livro, ele torna essas variáveis endógenas. Mas a gente poderia ter um 4º modelo. Como é que seria esse 4º modelo? Quem sugeriria? Um 4º modelo aqui. Como é que ficaria esse 4º modelo? O que eu poderia fazer, por exemplo? transformar agora os gastos do governo enquanto variável endógena? Poderia tornar os gastos do governo com variável endógena. Ou ainda, o que eu poderia fazer? Fazer isso daqui, ó. Um 4º modelo em que fosse o resultado dos outros 2, os tributos e os investimentos também como variáveis endógenas. Poderia. Legal? Perfeito? Tudo bem, gente? Essa discussão foi boa para vocês? Amadureceu aí? Sobretudo, essa questão de variável endógena, variável exógena? Pergunta lá para os colegas seus lá que estão no 8º semestre, aí, se eles sabem bem o que é uma variável endógena, variável exógena, como é que faz para endogeneizar no modelo uma variável... Porque é bastante simples, vamos combinar, né? Mas agora acho que vocês estão craques nisso.
Usamos bem esses exercícios do Blanchard? Faz a álgebra lá, vai lá, batalha, vê se você consegue resolver. Se você tirou print aqui aí você vê se eu acertei, se eu fiz certinho as contas, né? Tinha alguma coisinha que eu percebi em algum curso, eu espero que eu tenha corrigido. Quem sabe você checa aí para mim se está tudo certo. Ok? Alguma perguntinha a mais? Alguma questão aqui sobre esses modelos? E a Jane falou, poderia até transformar o gasto do governo também em endógeno. Mas aí eu perderia uma variável aí da política fiscal, né? Viu, Jaine? Também tem uma outra implicação aí, tornar o gasto do governo endógeno, você está falando que o governo não faz a política fiscal, tá certo? Não está no controle dele, né? Beleza? Que aí ele está... Professor, Mas isso em parte pode ser, viu? Pode ter uma parte aqui do gasto do governo que é endógeno mesmo. Mas enfim, esse é uma outra... Mas diga lá, pode falar, por favor. não, eu só pedi para você explicar um pouco melhor, que eu não entendi. O gasto do governo, se você torna ele endógeno, Isso. né? O que significa uma variável endógena? Que ela vai se resolver dentro do modelo, né? Então, você está falando que o governo, o gasto dele vai depender das circunstâncias da própria economia, o que nem sempre é verdade, né? O governo pode... Né? É lógico que o governo... É como se eu dissesse assim, vamos ver lá, se a gente falasse que o gasto do governo está muito ligado também à renda. Se a renda está caindo, o PIB está caindo, o gasto do governo está caindo, necessariamente, se ele é endógeno, necessariamente ele ia cair. Né? E não é bem assim, o governo pode atuar de forma contrária, né? As chamadas políticas que vão em sentido contrário, anticíclicas, a gente chama assim, os economistas chamam de política anticíclica. O PIB está caindo, o governo gasta mais, para tentar segurar um pouco essa queda do PIB, não é verdade? Então, se ele fosse totalmente endógeno, e endógeno, uma variável, vamos simplificar a história, que ele fosse função da renda, Jaine, o PIB está caindo, o gasto do governo também cai. Se o PIB sobe, tá certo? E não é assim que acontece, não é verdade? Então, de certa maneira, o G geralmente é uma variável que tem um caráter bastante exógeno, né, na economia. É uma variável de política mesmo, né, de decisão política. Então, quando a gente fala assim, Jair, de decisão política, é praticamente uma variável exógena. Você não concorda comigo? Se você entendeu claramente o que é uma diferença de uma variável endógena e uma variável exógena, ele é uma variável de política. Sim ou não? Professor. Sim, faz sentido. Todo sentido, né? Obrigado. Valeu. Quem mais? Fala aí. Quem que tá chamando? Eu quem? Professor, eu ia perguntar... O Gabriel. Valeu, Gabriel. Professor, se você considera, então, o investimento uma variável endógena, você está querendo dizer que ele depende do resultado do modelo, que ele não teria como... Isso, exatamente. Ele vai seguir o modelo. É lógico que aí, né, o modelo pode sofisticar e tal, e aí, evidentemente, você pode colocar ali uma variável, o investimento, não só como está aqui, função da renda, né? A gente sabe que o investimento pode ser função das vendas, né? Pode ser função do quê? De expectativas, né? Mas, professor, se você coloca ele com uma função endógena, na prática, o que você realmente está querendo dizer? Se traduzir para o português, sem ser lendo uma fórmula. Igual, por exemplo, você explicou dos gastos do governo? Exatamente. Que você está dizendo que se você tem um modelo que a variável é endógena, você está falando como ela vai se comportar dentro do modelo. É isso. Ela tem vamos dizer, ela tem um caminho para seguir, porque tem uma equação lá que está regendo, né? Aqui, ó, tem uma equação que está regendo o comportamento dela, por isso chama equações comportamentais. Ó, tem uma equação, olha, tem equações que estão falando como é que ela se comporta dentro do modelo. Então, ela tem um caminho aí para seguir. É isso que o modelo está dizendo para você. Não é? Obrigado. Ok? Aí você fala assim, o investimento não é só função da renda. O investimento não é só função da renda. Porque aí ele vai ficar só função da renda. A renda cresce, pode ter expectativa, pode. Aí você tem que falar como é que essas expectativas se comportam. Né? Pode ter outras tantas variáveis, pode ser função também da expectativa da taxa de juros, aí você tem que falar como é que se comporta. Aí é uma expressão mais complexa, dando mais complexidade.
Entendeu? Então, não vão achar que também, olhar isso aqui e falar, entendi totalmente o que é uma variável endógena. O investimento é somente função da renda. Não, você pode deixar ele bem mais complexo, né? A variável endógena. Porque boa parte das nossas variáveis são endógenas, né? Imaginar que o investimento não é uma variável endógena, que não corresponde às vendas ou à renda, às expectativas, à taxa de juros, é isso daí que está falando. No nosso modelo está bastante simplificado. O investimento aqui, inicialmente, é uma variável exógena, mas daqui a pouco a gente vai endogenizar essa variável também. Tá? O Boechat logo já vai aparecer como uma função da renda, da taxa de juros. Belezinha? Beleza, obrigado, professor. Obrigado a vocês pelas perguntas excelentes. Gente, tem que perguntar, porque é assim que a gente tira, como eu falei, aquelas questões que às vezes você vai dar um tempo para achar uma resposta que perguntando, né? Que, evidentemente, se tiver ao meu alcance, eu vou lá e consigo responder ou ajudar. Mais alguma pergunta aqui, alguma questão? Belezinha? Bacana, né? Então, ele vai ter aqui uma última questão que eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, que é o paradoxo da poupança, e a gente finalizou esse capítulo 3. Eu vou falar por mim, hein? Vocês podem discordar de mim, evidentemente, né? Vocês podem discordar de mim totalmente, mas eu acho que finalizamos aqui com chave de ouro, né? Na verdade, eu estou cheio de indução aqui, eu estou induzindo vocês a acharem que fechamos com chave de ouro, né? Evidentemente, isso é um julgamento muito particular, eu estou brincando com vocês. Mas aí fechamos esse capítulo. Então, só para concluir esse capítulo aqui, eu vou voltar aqui para uma... Eu quero voltar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Estou compartilhando a tela do meu computador com vocês. Eu vou pedir para que alguém confirme aí se está vendo a tela do meu computador. Vocês estão vendo? Estamos, Rogério. Obrigado. Então, vamos recordar aqui, vamos levantar o nosso fio da meada. Para aqueles que não viram, vamos ver agora outra vez, mas vai ser meio rápido, né? Eu falei para vocês que o nosso objeto de estudo é economia. E nós fazemos algumas, estão lembrados disso? Nós fazemos algumas, para tratar desse objeto, né, nós temos um método, e o método que a gente está usando é um método que as ciências, de modo geral, utilizam. A gente quebra esse objeto, a gente começa a dividir para estudar esse objeto. Uma grande divisão, como é a primeira grande divisão, quem lembra, que a gente faz nesse nosso objeto chamado economia? Em grandes linhas, como é que a gente divide isso daqui? Quem que lembra? Uma divisão possível. A gente divide isso aqui em um lado que a gente chama macroeconomia e o outro micro. Isso aqui é uma abstração. Vamos abstrair, nós vamos quebrar esse objeto em dois grandes, né? Mas ele é um só. Isso aqui é um método, vamos dizer assim, para nós abordarmos essa, né? E depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos então olhar aqui o nosso curso, olhar esse lado que a gente está chamando de macroeconomia, algo que, repito, não existe, né? Existe uma economia. A gente faz esse tipo de... né? Então, a gente vai olhar a macroeconomia. E essa macroeconomia, eu falei para vocês que nós vamos também dividir essa macroeconomia em 4 partes. Como é que essas partes eram o quê? Quem que lembra disso? A gente chamou essas partes de mercado. Nós vamos dividir isso em 4 mercados. O mercado de bens, mercados financeiros, o mercado de trabalho e o mercado cambial, né? Quando a gente fala em mercado, o que vem à cabeça de vocês? Lembra que eu falei? Eu vou perguntar 100 mil vezes, vou falar 100 mil vezes. O que tem que vir ao mercado? Não é o pão de açúcar, não é o mercado da esquina. O que é o mercado? Quando a gente fala mercado, o que é mercado? O que tem que vir à cabeça de vocês? Hã? Oferta e demanda. Isso, garotada. É isso daí, oferta e demanda. Tá certo? Já não é mais o pão de açúcar. Quando eu falo mercado, eu falei para vocês, a minha mãe pensa no pão de açúcar. Tá certo? Mas não é mais isso agora. Mercado é oferta e demanda. Então, nesse mercado aqui de bens, que é o nosso primeiro, né?
olha lá, o mercado. O mercado é sempre composto pelo quê? Oferta, demanda, um bem que faz a mediação entre os ofertantes, os produtores e os demandantes, e o bem, né? Daí a gente estuda os preços. No nosso caso aqui, né, nós estudamos o mercado de bens. Fechamos esse bloco aqui, ó. Olha só, moçada, é isso que eu estou falando. Nós damos o nosso modelo aqui, o que nós estudamos até agora, eu acredito, vocês podem me contrariar, tá bom? Eu posso estar sendo muito... mas nós estudamos esse cara aqui, ó. Fechamos esse mercado. E como todo mercado, tem uma oferta e uma demanda, certo? Então, como todo mercado, tem uma oferta. Quem é que faz a oferta nesse nosso mercado aqui? Como é que a gente representou aqui a oferta? Qual é a letra que nós representamos a oferta? Y. Y. E a demanda? Z. Z. Quem é que são as... Quem é que está do lado de Y aqui? É uma função... Os setores produtivos, muito bem. São setores... E nós representamos toda essa oferta, essa produção, por meio de uma função de produção. E no lado da demanda? Quem é que está lá? Quem são os componentes da demanda? Mais uma vez, uma economia fechada, vai? Que é o que nós estamos tratando. Quem que é? Consumo, investimento. Investimento e gasto do governo. É isso aí. Estão enxergando a tabela do IBGE lá? Aquele tabelão lá? Os grandes setores e exatamente essas variáveis aqui lá da demanda. Estão enxergando? Oferta. Esse é o mercado. É o mercado de bem. Quem é o bem aqui no nosso caso? No mercado de bens. Quem é o bem? Produtos e serviços. Isso. Como é que a gente chama isso no Brasil e em todo o mundo? Como é que a gente dá um nome para esses bens e serviços? Corretíssimo, gente. Como é que a gente chama isso? Estava na tabela lá do IBGE também. Quem é o bem aqui? É PIB, professor? É o PIB. É o PIB. É macroeconomia. Certo? E quem é o preço que sai nesse mercado aqui? É macroeconomia. Não é o preço da cebola e muito menos da abobrinha. Quem que é o PIB aqui? Não venham falar abobrinha aqui. Quem é o preço? É o PIB também, não é, professor? Não. É o preço de equilíbrio? Não. Quem é o preço na macroeconomia, gente? O índice geral de preços. Isso, garoto, eu falei isso muito. Pode ser um índice geral de preço, por exemplo, um IGPM, ou pode ser o IPCA. E deu para entender? Mas, geralmente é um GPM da vida aí, né? Legal? Nós fechamos isso. Fechamos, portanto, esse mercado. Tem uma oferta e uma demanda. Nós não desenhamos ela, né? Mas quando a gente pensa em mercado, isso aqui é preço, quantidade, oferta e demanda. Sempre, né? No nosso caso, preço é o IGP, o Índice Geral de Preços, IGP, a quantidade é o PIB, certo? Nós vimos que nós temos uma demanda e temos uma oferta. Nós não derivamos essa oferta e demanda. Eu falei para vocês que nessa edição do Blanchard, nós não vamos derivar isso para esse mercado de bens, tá bom? A gente vai trabalhar com o que a gente trabalhou aqui. É suficiente para o bom entendimento. Não precisa chegar nessa curva de oferta e demanda. Tá claro? Chegamos aí, né? Então, quem era oferta e demanda, cada um desses mercados, todos esses mercados aqui tem, né? Tem oferta e demanda. Fechou para todo mundo? Alguma pergunta a mais? Deixa eu sair daqui. Alguma questão? Professor, eu tenho uma questão, na verdade eu tenho duas, mas uma é relacionada ao conteúdo não, ao programa, né, das aulas em relação à prova, avaliação,
E outra em relação ao conteúdo, só que eu queria tratar mais no final, sabe? Porque como é uma dúvida um pouco antiga, eu acho que não é bom, tipo, tomar o tempo dos colegas e tal. Não, você que sabe, mas se quiser compartilhar isso com os colegas, também pode, não tem problema não. Mas vamos lá. A pergunta é com relação à avaliação, é isso? O nosso programa, é isso? Isso, em relação à data. Tá, a data, então, isso. Então, eu vou rever essa data que eu marquei lá no programa, né? Fiz lá, até por acho que ficou legal, tá? Mas eu sabia que eu alertei, né, todo mundo aqui, que era uma tentativa, né? Aquelas datas lá eram tentativas, né? Mas eu vou fazer uma revisão, Jaine, essa questão é muito importante sua, para a gente, né, deixar mais tranquilo, todo mundo sabendo o que nós vamos fazer, quais serão essa data dessa avaliação, como é que vai ser essa avaliação. Então, por enquanto, não se preocupem tanto com isso, é uma questão realmente relevante, mas a gente vai acertar isso daí. Eu acerto, essa semana eu vou dar uma olhada em toda a minha programação aí, rever e pensar da melhor forma que a gente possa, enfim, fazer, enfim, algo que seja bacana, importante, uma avaliação legal enfim, que tenha um sucesso aí, né? Então, isso é uma questão que eu vou fazer. Mas, além disso, eu queria só falar o seguinte, que eu acredito muito que vocês tenham percebido que esse andamento que nós demos para fazer esse capítulo 3, na minha concepção, ele foi importante para que vocês tivessem um contato assim muito um contato significativo com a ideia inicial de um modelo, entendeu? Eu acredito que isso possa ajudá-los muito a enfrentar todo esse livro do Blanchard e mais, né? Outros modelos que virão aí, quem sabe, na vida de estudantes, enfim, na vida de vocês aí, enquanto estudantes de economia, tá certo? Então, ele tinha um propósito. Esse ritmo que eu dei para esse capítulo, ele é um ritmo diferente de todos os demais capítulos. Tudo bem? Então, isso eu já estou falando desde o começo, já repeti várias vezes aqui para que vocês se preparem, né? O espírito, sobretudo, né? Mas não somente o espírito, se preparem enquanto alunos, né? Porque agora a gente vai começar a fazer um ritmo um pouquinho diferente. Então, agora foi tudo muito mastigadinho. Não que não vai ser também bacana com esses slides aí que vão estar, acho que, bem explicados, etc, etc. Isso eu já preparei tudo, vai estar nesse mesmo nível, nada vai mudar, mas a gente vai mudar um pouco o ritmo, tá bom? Vou precisar que vocês sejam também, né, vocês estejam no ritmo, senão vocês vão ficar para trás. Como é que você pode ficar no ritmo? Você tem que ler esse primeiro capítulo do Blanchard, tirar todas as dúvidas, ficar muito claro, fazer esse exercício. Se você fizer isso para você, eu garanto que você vai ter grandes chances de fazer o resto do nosso curso aqui de forma muito, muito mais proveitosa, mas muito mais, tá certo? Pegue essas aulas que eu dei, essas anotações, leia o livro, o capítulo. É um capítulo só, é muito rápido, gente. Devore esse capítulo, fixe. E esses próximos agora, o 4, 5, que formam o modelo ISLM, aí a gente vai partir, né, para o restante, aí vai ficar tudo muito mais fácil. Mas a gente precisa fazer isso agora, tá? Esse é o momento. Você falou, eu vou deixar para estudar. É agora. Estuda esse capítulo aí. Né? Como eu estava dizendo, a gente vai agora pegar um ritmo bacana, um ritmo mais dinâmico, vai ter uma dinâmica diferente, tudo. A gente vai passar por exercícios e tal, mas eu não vou ficar fazendo essas continhas aí. Eu posso ajudá-los em algum momento a fazer essas contas, etc. Mas eu não vou. A gente até vou explicar os exercícios, todos os exercícios que aparecerem aqui, eu vou explicar como faz, né? Para vocês poderem tentar fazer, etc. Mas vai ser outro ponto, tá bom? Então,
a gente finalizou uma parte aqui, agora eu queria, então, pontuar isso, eu acho que é importante para que vocês também... Então, os 2 pontos que a Jane colocou, programação, as provas, isso tudo, vou fazer uma revisão dessa avaliação, quando ela será feita e como também, tá? E agora prepará-los aí para o nosso próximo encontro. Próxima semana aí a gente está com um espírito bom para começar um novo mercado, o mercado financeiro, e ver o funcionamento desse mercado, tá bom? É isso, gente. Eu tinha esses 2 pontos para falar. Tem mais alguma outra questão aí? Professor, Oi. você me pediu para abordar no final da aula sobre a questão dos slides, você vai disponibilizar eles para a gente? Então, todo semestre as pessoas estão pedindo esses slides. Você entende o meu ponto de vista? Eu entendo sim, professor. É que eu estou lendo o livro e realmente, tipo, suas explicações, elas são um pouco diferentes, assim, sabe? Acho que ajudaria a gente. Tá bom. Eu acho que eu vou pôr. Pode parecer que eu estou um pouco ciumado, porque elas estão muito... Eu estou zoando, tá bom? Elas estão muito bonitinhas e tal, mas eu vou pensar, acho que vou fazer, vou pôr sim, né? Chegou a hora de colocar isso, né? Olha, gente, isso me deu um trabalho para fazer, me deu um trabalho, vocês não têm ideia, porque eu tive que fazer isso tudo no primeiro semestre do ano passado, né? Quando teve a pandemia. Pensa, 15 de março, eu preparei tudo isso. Deu um trabalho louco, mas eu adorei fazer isso. Foi muito gostoso. Muito gostoso. Cada vez que eu olho, eu quero mudar alguma coisa, aperfeiçoar. Essa apresentação que eu fiz para vocês do que é mercado, isso aí foi inédito, foi para esse curso aqui. Eu falei, não, tem que começar a falar, olhar o livro, dar um mapa do livro, assim, que a gente vai ver no curso, né, com essa abordagem, mercado. Entrar na cabeça que o cara está estudando mercados, separados, depois vamos juntando, etc, etc. Então, mas eu faço isso. Eu vou pensar com carinho isso aí, eu faço um PDF disso aí, coloco lá e vocês se divertem. Obrigado, professor. Tá bom? Vai ajudar Professor, vê pelo bastante. lado bom. A gente todo semestre tem alguém pedindo porque ficou bem bom. É verdade. Olha, isso aí tá querendo me convencer, hein? Tá certo. Beleza. Alguma questão mais, gente? Eu ia fazer a chamada aqui, eu nem sei quanto tempo, se na última eu fiz a chamada, mas acho que eu vou dar uma chamada, uma geral, né? Uma coletiva hoje, aí a gente vai todo mundo dormir mais feliz hoje, porque eu estou encerrando, ó. Uma raridade, hein? Geralmente a nossa aula termina 10h15, 10h30, né? Direto. Aliás, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham, tem sido assim o discurso de macro, viu? É o meu ritmo, é o meu jeito, assim, que a gente tem feito essas aulas até umas 10h15, 10h30, começando lá 15 para as 8. Não raras as vezes, né? Confesso aqui, já passou um pouquinho de 10h30. Mas vocês acham que a gente deve fazer um intervalinho, alguma coisa de 10 minutos no meio assim? O que vocês acham? Ou vai direto? Não, direto, vamos direto. Vamos direto? É uma resposta, né? Tem que ver. Não sei se a gente vai ter que fazer uma votação Direto, aqui. professor, pode direto. Direto é melhor. Direto, né? Porque vamos combinar, né? Vamos combinar que todo mundo vai tomar uma aguinha, né, no meio do que eu estou falando aqui, às vezes eu estou falando sozinho. Todo mundo vai tomar uma aguinha ali. É verdade, não precisa confessar, tá bom? Mas eu imagino que sim, né? Porque eu também, às vezes, estou em umas reuniões aqui, eu vou lá tomar uma aguinha e tal, e volto, certo? Mas então a gente faz isso, vamos direto, vamos nesse ritmo aí que eu me sinto melhor também. Isso é bem legal. Ó, o Enzo falou direto, o Eduardo direto, tem muita votação aqui, a Ana, a Karina. Então é isso, gente. Bom, foi ótimo hoje que o dia hoje. Acho que rendeu bastante. Tenham aí um bom final de semana, fiquem bem, né? Espero que vocês todos estejam bem, seus familiares, bem, com saúde. E, se possível, aí, fiquem em casa, né? Mantenham isso aí. O negócio não está fácil, né? Uma boa semana aí. Valeu, Felipe. Bom descanso. Professor. Fale. Valeu, professor. Valeu, Felipe. Valeu, um abração. Professor. Oi, quem que está falando? É o André, tudo bem?
Ô, André, você tá aí, rapaz? Você tava aí desde... Eu cheguei um pouco atrasado na sua aula. Mais ou menos. É porque eu tive um problema aqui na minha internet, que na verdade eu tô tendo um problema aqui ainda, então caso o senhor não me ouça, aí só me fala que eu repito, assim, enfim, uma instabilidade aqui. Eu acompanhei parte da sua aula, mas, enfim. Eu só queria tirar uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida. Eu queria conversar contigo referente àqueles meus pensamentos que eu tive em relação ao pensamento keynesiano, pensamento clássico lá, das relações que eu queria compartilhar com o senhor. Mas se o senhor tiver pressa e precisar sair, a gente deixa